Oi, gente. Eu sou a Cíntia Kalsinski, enfermeira obstetra e consultora internacional de lactação, e estou aqui para mais um V-Baby Talks. Hoje a gente vai falar sobre língua presa. E a minha convidada mais que especial é a doutora Mônica Gianezella. Falei certo? Não, Falou, né? esse nome difícil. Não, falou certo, falou certo. Bom, que bom. Queria agradecer muito a sua presença, de estar aqui comigo hoje olha, esse tema a gente tem muito para falar, não tem? Dá pano pra manga. E eu que queria agradecer o convite. Fico super feliz de vir aqui falar sobre isso. Ai, que bom, eu agradeço. Ó, a doutora Mônica é odontopediatra, na verdade, né, dentista formada pela USP, né, tem toda uma atuação aí voltada para o teste da linguinha, né, faz a frenotomia dos bebezinhos aí, que muitas consultoras, inclusive eu, encaminho há muitos e muitos anos, a gente tem aí uma parceria de algum tempo, e eu estou muito feliz em gravar esse podcast com você, porque a gente sabe o que é dar o diagnóstico, lidar com as expectativas dos pais, né? Você ainda com a cirurgia que é realizada, Oh, né? Colocar os bebezinhos para mamar depois. Acho que a gente vai aí falar de muitas coisas em relação à língua presa. Mas acho que a gente muitas pode vezes. começar. Então tem muita coisa para falar, né? Muita, muita, muita. Muita, muita. Eu queria começar pedindo para você explicar para a gente o que é língua presa. A gente nem está falando aqui anquiloglossia, porque é um nome muito feio, né? Ah, pode ser mais informal, né? Né? Eu vou até tentar falar de uma maneira mais informal, que acho que fica mais fácil. Principalmente, eu sei que algumas pessoas vão estar só ouvindo, e acho que fica mais fácil para conseguir assimilar, o que às vezes é um tema bem técnico, né? Então, a língua presa, que a gente chama de língua presa, na verdade é quando a gente tem um freio lingual alterado. E o que acontece? O que é esse freio lingual, né? Então, quando o bebê está lá se desenvolvendo na barriguinha da mãe, existem algumas membranas. Um bom exemplo que eu gosto de dar, que algumas pessoas já até sabem disso, é quando o bebê ainda está em formação, a mãozinha não parece uma mãozinha de pato? Entre os dedos tem as membraninhas. E olha que interessante, essas membranas, elas são programadas geneticamente para sofrerem uma apoptose, digamos assim, elas vão sumindo, tá? E o freio lingual é a mesma coisa. Então, o bebê, quando ele está pronto para nascer, ele nasce lá sem as membranas no dedo, com a mãozinha funcional, né? Claro, existem algumas síndromes, algumas situações que o bebê pode nascer com sindactilia, mas normalmente os bebês nascem com os dedinhos soltos. E esse freio lingual, ele também tem uma programação para sofrer essa apoptose, essa morte celular. E aí, algumas pessoas, ele, entre aspas, né, libera mais ou libera menos. E quando a gente fala de liberar, tem também um novo conceito, que antigamente algumas pessoas, ao invés de falar língua freia, falavam freio lingual curto. E a gente não tem mais usado essa terminologia, porque às vezes a gente tem um freio que está ali bem na pontinha da língua, mas ele é longo. O problema é o fato dele estar na ponta, né? E às vezes a gente tem um freio mais posterior, que a gente vai falar, acho que um pouquinho mais para frente desse podcast, que ele está numa região teoricamente boa até para inserção, porém ele é curto, encurtado. Então, olha como existe uma variação muito grande, né? Um aspecto muito grande. Cada língua é uma língua, cada bebê é um bebê. Tem bebês que, às vezes, para um freio que é super clássico, aí aquela anciloglosia clássica, aquele freio bem na ponta de língua, nem tá com tanta dificuldade, às vezes aquele freio que não aparentemente não é tão significativo olhando, né? Aquele bebê vai ter um monte de dificuldade. Então, existe uma variabilidade muito grande quando a gente fala da tal da língua presa. Engraçado agora você tá comentando isso, né? Que tem alguns que são clássicos, fáceis de ver. Eu me lembrei uma vez, há muitos anos atrás, acho que uns 5 anos atrás, eu filmei e tirei foto de um bebê para mandar para você. E o Matheus, meu filho, Sim. de 14, devia ter uns 9 na época, ele pegou meu celular, estava mexendo nas fotos e falou: "Ah, língua presa", e passou. E eu fiquei, Maravilhoso! eu achei, como você sabe? Da onde saiu isso? Fiquei tentando entender. Então é isso que você está falando. Tem alguns, gente, é fácil de identificar. Sim, Muitos pais já chegam para a gente com essa queixa, né? exato. Falando dos pais, assim,
quando a gente vê um pai ou uma Hum. mãe que ele fala com a gente percebe ali um para falar. Um Eu sibilo, devo me preo assim. eu devo me preocupar com esse bebê? É isso que eu quero dizer. Sim, Passa de sim, mãe para sim. pais para filhos? É genético? Ele é uma herança dominante, a penetrância não é completa. Então, o que significa isso, né? Não significa que, às vezes, o pai tem aquela anquiloglosia clássica, ou contou que operou na infância. Não quer dizer que o freio do filho vai ser idêntico, mas a chance de ter uma língua presa é maior, sim. Então, sempre no teste da linguinha da Martinelli, por exemplo, uma das perguntas é se existe histórico, né? E se sim, ele inclusive pontua para o nosso score, por exemplo. Então, sim, é algo para a gente ficar atento de fato. Olha, e quem é responsável por fazer esse diagnóstico? Outra, eu vou fazer uma pergunta emendada na outra. Por favor, vamos embora. Como eu faço muita consultoria pós-parto com o bebê em casa e Uhum. sempre avalio a boquinha, afinal, né? A gente brinca que é um conceito de chave e fechadura. Eu tenho que olhar a mama e tenho que olhar a boca, porque as duas coisas se Sim. encaixam. Muitas vezes, quando eu vou avaliar, a gente sabe que não é uma avaliação, não é um exame super tranquilo, mas também não é um exame muito ruim para ser feito com o bebê. Mas a gente tem que Não. levantar a língua, tal. E às vezes, quando eu já começo a me posicionar, tem muitos pais que falam: não, mas já no hospital eles já fizeram, já está tudo bem com língua, nem preciso olhar. Vamos esclarecer um pouquinho isso? Ai, meu Deus. Porque semanalmente eu recebo muitos pais frustrados a respeito disso, né? Então, assim, até a Sociedade Canadense de Pediatria, ela põe, assim, a opinião muito clara de que existe uma falta de consenso no diagnóstico da língua presa. E eu acho que isso dificulta muita coisa. Aqui no Brasil, desde 2014, é lei na maternidade ter o teste da linguinha. E aí eu particularmente brinco que eu acho que não deveria chamar teste da linguinha, deveria chamar a triagem da linguinha. E o porquê que eu penso assim, né? Então, a maioria das maternidades aqui no Brasil utilizam o Bistro. E ele é um teste que ele avalia, na verdade, a parte morfológica. Então, como é a anatomia e a forma dessa língua. E se o freio está na ponta, no meio, atrás. Se a outra parte dele tem a cabecinha do freio, que encontra a língua, e tem outra parte de baixo, que são os pezinhos do freio, né? Se esse pezinho, entre aspas, do freio, está atrás do ossinho, está em cima do ossinho, está, né? Onde que está? Então, ele se baseia basicamente nisso. E até que é uma avaliação, entre aspas, justa para a maternidade. Por quê? O bebê acabou de nascer. Esse teste é feito em 48 horas de vida, né? Então, não tem como avaliar a parte funcional. O binômio, mãe e bebê ainda estão aprendendo a mamar, na verdade. Não sabe ainda colocar o bebê, está todo mundo um pouco afoito, ainda meio aéreo. A mãe muitas vezes não teve a pojadura. Então, esse é um teste que ele é muito uma inspeção visual apenas. Ele não leva em consideração a parte funcional, que não dá para levar. E aí, existe uma pontuação, ele vai de 0 a 8, e os freios que pontuam, né, de 3 para baixo, eles são considerados, é o que vai vir ali no teste da linguinha, quando você recebe o seu resumo de alta, alterado. E aí, tem aquele freio que pontua de 5 a 6, que eles falam que é duvidoso, mas normalmente eles colocam normal na alta. E normalmente pelo bistro, eles falam que esse é um freio que deve ser acompanhado. E aí vai para os consultores, né? Mas eu vou explicar um pouquinho mais, né? E aí tem um que fica ali de 7 para cima, é um freio realmente normal. Eu acho que o que falta, assim, que os pais chegam muito frustrados, é principalmente nos casos dos idosos, porque às vezes eu bato o olho e faço mentalmente o bistro na minha cabeça. E vejo que não era um caso do 0 a 3, que normalmente classifica aquela anquiloglosia bem clássica. Por isso que eu falo que uma triagem, ele pega os casos mais graves ali no hospital, para eventualmente até fazer antes da alta. Agora, aqueles mais duvidosos, ou os freios mais posteriores, é difícil. Normalmente não pega. E aí os pais chegam muito frustrados. Então, ao meu ver, quando fica ali entre 5 e 6, ou até mesmo o freio que não pontuou, está ali no 7, no 8, por que não conversar com os pais? Olha, no nosso teste, no bistro, ficou no duvidoso. É muito importante que saindo daqui você tenha uma consultora, que isso seja avaliado, conversa com a sua pediatra. Então, eu acho que a maior, eu tenho assim, mas eu diria que a minoria dos pais que chegam e falam, olha, me falaram que era um caso para acompanhar. Mas a maioria falam, ninguém falou nada, a gente chegou em casa e foi esse pandemônio e eu estou muito triste de ter demorado tanto tempo para chegar nesse diagnóstico. Então, acho que essa é a maior dificuldade. Não sei se
se eu conseguir explicar bem, não sei se para quem estiver ouvindo vai ficar difícil entender, mas é porque ele não leva tanto em consideração alguns aspectos funcionais e Sim. principalmente porque a pontuação está muito relacionada àquela antiloglosia mais clássica, que é aquele freio bem na pontinha de língua, encurtadinho. Não, ficou claro que você está dizendo que, assim, ele está dizendo do aspecto visual. Só que, agora como Isso, consultora falando, não desceu o leite, né? O bebê ainda não está exato. mamando. Então, o visual é uma coisa, mas o funcional é outro, né? Se eu coloco um bebê no peito e ele mama lindamente, e a mãe sente conforto, e o bebê ganha peso e tá tudo fluindo, mesmo que eu tenha um Ótimo. aspecto visual, eu vou ficar na dúvida, porque funcionalmente tá tudo indo bem. Então, são Sim, duas coisas para serem avaliadas, né? Eu sim. imagino que você receba muitos pacientes vindo de consultoras de amamentação, né? Muitos. E eu acho que é isso, assim, porque quando passa ali naquelas 40 horas e vão para casa, tem aquela minoria, até você me fala, assim, né? Acho que a minoria, as coisas fluem que nem nas propagandas e nos filmes, e a grande maioria precisa de ajuda, né? E eu acho que, assim, as consultoras são as primeiras pessoas que deveriam estar, de fato, atentas a esses sinais, né, de dificuldade. Até a gente pode até conversar, para quem estiver ouvindo, quem sabe outras consultoras, ou até pediatras, colegas da área que vão ter esse primeiro contato com o bebê, estarem atentos. E aí, quais são. O que você observa? Assim, que aí depois eu completo algumas coisas. Nos casos que te chama atenção, acho que eu vou encaminhar para a Mônica. O que você presta atenção, assim, que te levanta a Então, anteninha? primeiro, algumas características de lesões. Então, tem algumas Uhum. lesões que a gente olha e fala, muito quando o mamilo sai bem amassado, então a gente percebe que o bebê está segurando aquele mamilo na boca com toda a sua força, porque ele está querendo escapar. Então a gente pensa aí numa compensação de forças, né, numa força Perfeito. exagerada. Outra coisa que eu percebo é quando eu coloco o bebê para mamar, então eu ajudo com posicionamento, com pega, com alinhamento, olhando, parece tudo muito bom, mas o Uhum. conforto da mulher não está Não, de acordo com o que eu estou vendo. Então eu penso que eu estou conseguindo fazer o não trabalho combina, né? externo, exatamente. É. Externamente está tudo bem, mas tem alguma coisa acontecendo lá dentro que eu não consigo ver e que não está tão bom assim. Eu acho que deve acontecer também com você de adequar, né, corrigir a pega, mas em muito pouco tempo o bebê se desorganizar. Então perde a boa pega Super. rápido, isso também, né? E tem aquele bebê que pega e solta, pega e solta, pega e solta, e É, fica. o pica-pau, eu falo. É, e, É, e ele vai fazendo aqueles estalos muito grandes. E aí é uma coisa muito muito engraçada, assustado. porque com certeza vai ter mães ouvindo a gente, e existem estalos e estalos. Às Isso, gente, vezes. nem tudo é língua presa, né? Nem tudo é língua Exato, presa. exato. O que que acontece? Muitas vezes de você ouvir o bebê, você está ouvindo um estalo, mas quando você vai ver, é a deglutição do bebê num hiperfluxo, por exemplo, né. Tem Sim, mulheres que têm um fluxo de leite tão grande que o bebê faz "ai", e vai engolindo até quase aquele. assim. É, E o bebê vai engolindo, 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 e isso faz um sim. barulho bem parecido, porque tem ritmo, bem parecido com o estalo, e na verdade não é, né. Tem outra situação que estala que não é língua presa, por exemplo, se a mama estiver muito cheia, é muito difícil para o bebê conseguir abocanhar e fazer uma boa pega. Então, às vezes, nesses casos, o bebê também fala. E não é por causa da língua. Aí você escapa, aí você vai, ordenha a mãe, param os estalos. É, então, também tem outras situações que podem instalar. Sim, E sim, olha que eu interessante, foi muito legal a gente falar isso, porque eu tô aqui pensando, olha como a avaliação é multidisciplinar. Isso é tão importante, essa troca. Então, além de me encaminhar o paciente, as meninas sabem, né? Elas estão acostumadas. Gosto que me mande áudio, eu pergunto, como é que tá o funcionamento? O que você percebeu? E tal, 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 e tal, tal, tal. Porque às vezes eu preciso entender de, Mônica, olha, eu até percebi sala, mas eu adequei e parou, mas eu percebi outra coisa. Ele tem uma preferência por uma mama e outra. Tá, será que... ele tá com menos cabelinho do lado, já vou pensar em ir lá longe, será que é um torcicolo congênito, por isso que é dificuldade, quem sabe não, freio. Então, tudo isso a gente precisa de uma avaliação, às vezes até multidisciplinar. Não só, às vezes vem para mim, eu ainda mando para fono, osteopata antes, depois faz o freio, ou a gente faz e depois encaminha, depende do que a gente encontra em cada caso, é um caso.
Mas é isso. Então, tem sinais que a gente observa que não necessariamente são da língua presa, né? O que você fala do achatamento do peito, que eu acho que é o que as mães vêm desesperadas, que uma consequência são as fissuras, principalmente fissuras centrais, né? Porque aí esse peito vai achatando. E aí elas vêm querendo resolver para ontem por causa de dor. Sim, sim, sim. E isso é uma coisa que a gente atua muito junto, né? Porque Muito. as pessoas têm a ideia de que fazer laser resolve, fazer laser não resolve. A gente tem o Sim. que resolve e o laser para ajudar a resolver mais rápido, Exato. Ele é uma né? ferramenta, né? Que ele ajuda, ele é Exatamente, complementar. exatamente. E eu acho que muita gente vê a questão da frenotomia também assim, né? Do tipo, eu vou Sim. fazer e aí na próxima mamada vai ser Já vai ficar tudo bem. Não. A Não gente é, pode né? conversar sobre isso. Eu acho que antes até falar de como que é essa melhora, como que vai acontecer, até para quem está ouvindo alguns outros sinais para lembrar, assim, então no choro, observar o choro do bebê, se essa língua consegue elevar, ou essa língua eleva mais as bordas e o centro não muito. Eu brinco que parece uma águia, né, batendo as asas. Então só as asas sobem, mas aquela ponta não sobe muito, ou a língua não sobe at all, né, não sobe nada. É um bebê que na hora de projetar, no estímulo, a linguinha, você nunca vê a linguinha para fora. Falando em ver a linguinha, quando o bebê está dormindo, claro, não pode estar no colo, às vezes com aquela cabeça bem defletida para trás, porque aí realmente ninguém. Se você pegar e olhar para o teto e tentar pôr sua língua no céu da boca, é muito difícil. Mas o bebê numa superfície plana, enquanto ele estiver dormindo, se você espichar, puxar o queixinho, olhar onde a língua está quando o bebê está dormindo, ela deve estar acoplada em repouso no céu da boca. Mas é um bebê que sempre está dormindo com a língua para baixo. Então, existem alguns sinais que os profissionais da saúde que têm esses primeiros contatos com os bebês podem estar atentos para ajudar a fazer esse encaminhamento. E aí, agora, indo para a parte que eu também acho, né, assim, a cirurgia da ferenotomia lingual, ela é uma parte do tratamento, né? Então, eu brinco, a pessoa tirar o seu cinto de segurança não significa que você vai levantar e vai andar, né? Então, o bebê, ele deglute desde o intraútero. Ele está lá dentro da barriguinha da mãe deglutindo ali líquido amniótico. E o que acontece? Ele tem uma memória neuromuscular de como ele usava aquela língua antes. E ele não tem uma memória de como usar uma língua sem a restrição. Então, quando a gente faz a cirurgia, apesar de uma grande parte das mães de fato relatarem uma melhora praticamente imediata, existem alguns bebês que ou as mães não relatam de imediata melhora e a gente precisa trabalhar, às vezes, com fono para poder estimular alguns músculos que ele não estava acostumado a usar. Esses bebês, eles vão criando compensações, que você até comentou, né? Então, a hora que percebe que o peito está escapando, porque a língua não consegue estabilizar, porque o freio puxa ela no sentido contrário. Então, a língua não estabiliza. O que eu faço para conseguir mamar? O bebê deve pensar ali sem querer, e aí faz força no músculo do lábio, faz força no pescoço para a cabeça ficar mais tensionada e o peito não ir para trás. E ele vai tentando fazer algumas compensações. Então, precisa ensinar os músculos que agora ele pode relaxar, os músculos que agora tem que estimular. E existem alguns bebês que também, como eu disse, não é a regra, que ficam absolutamente confusos, perdidinhos com aquela nova língua, né? E aí, esses casos eu brinco que piora um pouquinho antes de melhorar. É uma piora, brinco assim, super rápida, coisa de 2, 3 dias, mas tem bebês que ficam confusos, tem bebês que mamam horrores, e aí a mãe fala, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Cada bebê é único, tá? Não tem regra, e eu sempre falo isso. Me perguntam muito, os pais falam, mas como é o pós-operatório? Como vai ser em casa? Ele vai conseguir mamar? Como que vai ser? Inclusive, em seguida da cirurgia, a gente põe o bebê para mamar. E aí, quando eu falo isso, a grande maioria consegue, tá? Mas eu pergunto, para quem já tomou anestesia no dentista, sabe, se você tentar imediatamente beber um copo d'água, você até bebe, mas você nem percebe, você deu uma babada de água ali, né? Você dava, não percebe. Então, sabe o pica-pau que você comentou, que ele pega e solta? Então, terminando a cirurgia, a gente pede para a mãe tentar, porque acalenta, né? Porque está perto da mãe. Quando as pessoas que não têm disponível laser de alta para fazer cirurgia, e a cirurgia é feita com a técnica crua, né, com tesoura,
o leite materno ouro, né? Ele já estanca esse sangramento. Então, é muito bom. Só que alguns bebês, por conta da anestesia, ficam nesse pica-pau, até conseguir entender o que está acontecendo, não estão sentindo a língua direito. Então, a maioria dos bebês consegue mamar imediatamente com a cirurgia, o que, nossa, os pais saem aliviadíssimos, que o maior medo é, mas vai conseguir mamar. Eu falo, se ele aprender a mamar com a língua presa, ele vai aprender a mamar com a língua solta, entre aspas, agora. Vai ficar muito mais fácil. Eu falei, mas é uma linha de aprendizado. A primeira vez que você fez algo na sua vida, você já saiu fazendo que nem um expert? Claro que não, Claro que exato. não, né? E aí, nesse sentido, eu preciso, nesse pós-operatório, que além, às vezes, da fono, para fazer uma reabilitação, das consultoras ao meu lado, para aqueles bebês, que não é a maioria, é a minoria, mas que ficam muito confusos, às vezes é preciso que a consultora vá, que ela já tenha, às vezes, ensinado pré-cirurgia uma ordenha para essa mãe, ofertar um leite, eventualmente, num copinho, numa colher, se o bebê estiver com muita dificuldade ali no peito, no primeiro dia, né? E aí a gente fazer as coisas de uma maneira tranquila. Então, às vezes, a consultora também precisa voltar para readequar ali que ela pega nesse Sim, novo binômio, né? sim. Sabe uma coisa que eu acho que é legal a gente abordar? Sim, eu vejo muito ainda, alguns profissionais, vou falar a maior parte pediatra, que fala Uhum. assim: "Realmente, acho mesmo que esse bebê tem língua presa, mas vamos esperar mais um pouco. Ah, quero morrer. Eu quero morrer Quero morrer. quando um bebê que eu tô acompanhando, que você olha ali, a mãe com dor, né, aquele mamilo com umas fissuras gigantescas, dor, e aí você pensa, o bebê não abocanha bem, ele não drena bem essa mama, a mama vai ficando cheia, a possibilidade de mastite É, aumenta, a enfermeira cada vez a consultora, né, no caso eu quis dizer enfermeira sim, por ser eu, cada vez que recebe uma mensagem da paciente fala: "Ai meu Deus do céu, ai ufa, tá tudo bem", porque você vai pensando aí numa mastite, numa complicação, e sim. aí o pediatra às vezes recebe o seu relatório e fala: "Não, entendo, realmente, acho que realmente esse bebê tem a língua presa, mas vamos esperar mais um pouco". Me fale sobre isso. Passei uma Ai, fui cruel ai, agora, tirando. né. Ai, meu Deus. Tirando os casos que eles falam para não fazer. Mas Exato. olha, eu já Tem, recebi mas não mães. precisa. Eu já recebi mães, assim, que foram contra o pediatra. Eu estudei, eu vi tudo que você falou, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, assim, eu vou começar desde algo muito simples, que é, lembra que eu falei da língua em repouso, por exemplo? Um bom exemplo, acho que para quem está ouvindo conseguir visualizar e entender, a língua, o bebê está dormindo com essa língua acopladinha no céu da boca. Sabe quando a gente pega um desentupidor de borracha e gruda e puxa? Essa língua em repouso ali no céu da boca, ela faz, entre aspas, né, essa pressão negativa para que o nosso céu da boca desenvolva. Então, até para o desenvolvimento dos ossos da face, isso é importante. Pensa nisso. O céu da boca, ele é, entre aspas, o chão do seio nasal. Um céu da boca mais atrésico, que não se desenvolveu bem, essa criança pode ser uma respiradora oral. Criança que respira pela boca não tem boa qualidade de sono. Olha só onde a gente vai indo, né? E aí a gente tem todas as questões que você falou da mãe, da mastite, aí o bebê pode começar a não ganhar. Aí, às vezes, a hora que o pediatra muda de ideia, é a hora que o bebê, às vezes, não consegue ter um bom ganho de peso. Mas a gente tem os casos onde as mães têm uma superprodução e que mesmo com a língua presa, o bebê ganha peso. Tá? Então, existem casos que aí fica mais difícil ainda de aceitar o diagnóstico. Mas eu pensaria em vários prós e contras, né? Então, a gente fala de uma cirurgia que é minimamente invasiva, que se for um profissional capacitado com experiência, tem pouquíssimos riscos, versus uma eventual, porque a gente fala, né? Não tem como saber. É jogar na loteria, literalmente. Então, assim, pode ser que você deixe o seu bebê, eu sempre falo isso para os pais, e a escolha, a decisão é dos pais, de fato, mesmo depois do diagnóstico, né? Então, assim, pode ser que seu bebê tenha dificuldade na introdução alimentar, com engasgos, seletividade de alimento, porque ele não consegue lateralizar e jogar os alimentos para os dentes posteriores para triturar, então ele come, entrega para a mãe. Pode. Pode ser que não tenha, dependendo das compensações que ele for criando ao longo da vida. Pode ser que ele tenha dificuldade de deglutição atípica, faça barulho até para beber água? Pode ser que não tenha. Pode ser que ele tenha problemas respiratórios? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele se labe, tenha dificuldade, troca de fonema? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é brinco, né? A primeira Pode ser que ele fase que essa sofra língua. bullying na escola?
Super. Então, isso que eu falo, essa língua presa, ela acompanha desde o dia do nascimento, na amamentação, pro resto da vida. Porque aí a gente pensa, na questão de fala, pode sofrer bullying. Para um adolescente, para um adulto, ainda tem outras questões, que é beijar na boca, o sexo oral. Então, isso que eu falei, tudo começa do dia 1 de vida e vai pro resto da vida, né? Pensa também essa pessoa, quando for envelhecendo, que é um processo natural, às vezes desenvolver uma disfagia. Imagina com uma língua presa. Nunca tinha Então, parado para pensar nisso. então assim, do dia 1 até o fim de vida, isso pode E, impactar essa pessoa. sim, e é muito legal você falar isso, assim, porque eu, como consultora de amamentação, muitas vezes eu escuto uns. Mas nem tudo é amamentação nessa vida. Como quem diz assim, tá. Então, se não mamar, tudo bem, tem outras coisas. E, gente, não é só para isso. A língua não tá ali só para Sim. isso, né? Não, Sabe não tá ali só para amamentação. né? Exatamente. Uma pergunta, assim, acho que é uma coisa super legal de você abordar. Realmente é mais fácil e mais tranquilo esse procedimento quanto antes? Pensando em Sem anestesia, dúvida. em recuperação. Até isso que você está falando que a criança passou aí, o bebê passou com ainda intraútero, deglutindo dessa maneira, ele vai ter que aprender a deglutir de uma maneira diferente. Se ele passar Sim. mais tempo mamando, caso a mulher tenha uma produção muito boa, comendo, a funcionabilidade, né, a função vai demorar mais para se restabelecer. Então, assim, Muito, quanto antes, melhor. Quanto antes melhor, a gente também tem a questão da janela da produção, aí você pode falar melhor do que eu, né? Opa, Então, existe a 40 janela dias, da produção. Exatamente. Então, isso é muito importante levar em consideração, porque aquela língua não vai fazer uma boa extração, que a gente está falando, e aquilo, este momento, essa janela regula a produção da mãe. E olha só o que você perdeu, essa janela que é importantíssima, né? E sim. aí eu Uma pensei, e o coisa, que você falou? Pode, deixa eu só falar, perguntar. a janela que a gente fala, a gente chama de janela de oportunidade, que são os primeiros 40 dias de pós-parto, onde a gente vai, nesses 40 dias, mandar uma mensagem da real necessidade de produção láctea da mãe. Então, quanto mais leite for extraído dessa mama, maior vai ser a produção de depois desses 40 dias até o momento que essa mãe resolver desmamar. Então, a gente tem que enxergar esses primeiros 40 dias como um período de estimulação, como um período em que o que eu faço nesses 40 dias tem impacto no aleitamento como um todo. Então, isso que a doutora Mônica Até está o fim. falando, até o É, fim. Se eu tenho um bebê que funcionalmente não drena bem essa mama, se eu tenho um bebê que, ao acoplar na mama, machuca a mãe tem muita dor, a gente sabe que a dor diminui o reflexo de ocitocina, que é o reflexo que ajuda na liberação do leite. Não é o hormônio exatamente. responsável pela produção, mas é o hormônio responsável pela ejeção do leite. Então, eu estou ali causando problemas não para esses primeiros 40 dias, mas para a amamentação como um todo. Como um todo, Então, quanto antes, exatamente. melhor. Para mim, pensando no aleitamento, quanto antes, Sim, melhor. E para sem você, dúvida. na questão da cirurgia? Da cirurgia também. São algumas questões envolvidas, né? É claro, tudo é muito pequenininho, né? Boquinha pequenininha, língua pequenininha, o acesso. Mas é o que eu falei, se você tá com um profissional que tem experiência, que sabe o que tá fazendo, né? É bem mais simples, porque pensa o que é, entre aspas, dependendo do bebê, da idade, não precisa quase nem conter. É um bebê tão pequenininho que minha própria mão, o jeito que eu coloco ali no colo, ninguém precisa segurar. Então, outro dia me encaminharam uma criança de 1 ano e eu fui muito clara com os pais, mas muito clara mesmo. Ela não tem um nível de compreensão, não dá para eu condicionar, que nem eu condiciono as crianças com 3, 4 anos para um tratamento, alguma coisa, para aceitar escova elétrica, para eu anestesiar, para eu falar, ela não tem entendimento. Então, foi para os pais. É possível fazer em ambulatório? Depende da idade, depende do comportamento, sabendo que vai precisar da estabilização protetora. Então, as pessoas, infelizmente, vão segurar, a criança vai estar muito estressada, obviamente. Pensando no pós-operatório de uma criança maior, às vezes já tem os dentinhos, já tem alimentação, aí vai ter que restringir a alimentação nesse período de pós-operatório. Às vezes precisa ser um tiquinho mais invasivo, porque a criança cresce junto com as fibras também, né? E os vasos sanguíneos também. Então, normalmente é uma cirurgia que tem um pouquinho mais de sangramento. Então, tudo isso começa
a ser fatores de complicação. E aí eu brinco que, assim, são batalhas a serem escolhidas. Eu tenho colegas que até fazem, como eu digo, com estabilização protetora, ali segurando a criança com 2, 3 anos. Eu, Mônica, não, porque, assim, ali é uma região que tem 2 vasinhos, tem inervação, tem glândula salivar. E, obviamente, num bebê que é muito pequenininho, eu brinco que é uma orelhinha do Mickey, é um instrumento que chama tentacânula, que eu elevo a linguinha, eu consigo relativamente imobilizar essa língua, mesmo o bebê chorando, porque o bebê chora no toque, então ele chora quase a cirurgia toda, mas não me atrapalha para eu conseguir realizar uma cirurgia adequada. Pensa uma criança, às vezes, de 3 anos, como é que você faz? Agora não pode falar, agora não pode engolir, agora não pode chorar, porque é uma língua bem mais. A língua é um músculo, a criança tem força. Ou fecha a boca, então põe abridor, põe não sei o quê. Assim, fica uma cirurgia muito desgastante. Para a criança, para os pais, para a equipe, para todo mundo, né? E pensando em pós-operatório, como eu até falei assim, lembra que eu falei, leite materno realmente é ouro? Quando as pessoas que não têm laser usam a tesoura, né? Assim põe no peito, o leite estanca. O próprio leite vai ajudar a cicatrização em casa. Então, olha que maravilhoso, né? Que coisa linda. E aí, em casa, quando você vai fazer uma criança com uma maior idade, é a criança que já tem alimentação, às vezes até ainda está em aleitamento, mas não é da mesma maneira, né? É mais complexo. E aí, pensando que você falou sobre essas compensações, o que acontece é que elas, de fato, têm mais tempo de uso desses músculos e elas estão com essa memória mais marcada. Então, assim, num adulto, eu tive um pai que veio como bebê para fazer, e aí ele falou da língua dele, falou, vou operar. E aí eu fui muito clara, eu falei, claro, com certeza, só que saiba que é mandatório você fazer fono. E não vai ser rápido, que nem o bebê, porque às vezes o bebê faz 2 sessões, às vezes, depende, cada bebê é um bebê, mas eu falei pro pai, você vai fazer fono, vai fazer muito tempo de fono, provavelmente, que é uma vida para reeducar essa língua, né? Então, são coisas que precisa colocar, e eu sempre falo para os pais, aqueles casos, em relação ao diagnóstico, tem pais que aceitam muito bem, porque aqueles freios que são visualmente muito óbvios, os pais aceitam, vêm, querem fazer para ontem, e aqueles freios duvidosos, dependendo do núcleo familiar, eles ficam um pouco em dúvida. E aí o que eu faço exatamente o que a gente está conversando aqui nesse podcast. Explicar tudo o que pode acontecer. Eu não tenho como saber se vai ou não acontecer. Explico os prós em fazer antes, os prós em fazer depois. E no fim das contas a decisão é deles, né? E eu sempre falo, não é opinião minha, Mônica. A gente falou do bistro, né? Eu particularmente utilizo no consultório. Eu brinco que hoje em dia eu sei o bistro de fora, eu até faço mentalmente, mas eu gosto bastante de fazer o teste da linguinha da Martinelli, que é uma fonoaudióloga brasileira. Ele é um teste que já foi validado aqui, tem várias outras línguas, utilizado em outros países também, que também avalia a parte funcional, que é interessante, porque ele avalia qual é o intervalo de mamada, se são intervalos super curtos, né, menos de 1 hora, o bebê precisa mamar de novo, mamadas bem curtas, pouquíssimas sucções, precisa parar para descansar, é um bebê que morde o peito da mãe, então ela vai avaliando algumas questões funcionais, além também avalia a parte, né, morfológica, da anatomia da língua e tudo, e aí ela também categoriza, também tem um score. Então eu sempre brinco, não é só a minha opinião, o meu julgamento, Mônica. Eu acho que você deveria fazer, né? Então hoje em dia a gente tem esses testes, a gente tem alguns guidelines que sugerem, né? Então o que eu faço para os pais é, eu sugiro que vocês realizem a cirurgia, mas claro, fica a critério de vocês. Então é isso, assim, que pensando, olha só, a gente está aqui falando de tantas coisas muito importantes que na sua grande maioria, eu não vou dizer que nunca aconteceu dos pais não voltarem ou sumirem, mas, nossa, eu acho que eu conto em uma mão para, sei lá, 10 anos de formado. É muito, 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 muito difícil os pais não optarem por realizar quando realmente indicado. Sim, eu imagino. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que eu fiquei bem feliz, que eu já gravei alguns outros podcasts. A gente falou de sono, a gente falou de parto, e a gente vem falando de uma coisa muito humanizada, do olhar empático para a criança. E isso que você falou agora fez um sentido para mim, né? Você vai segurar uma criança de 1 ano para fazer o procedimento, com a criança chorando, gritando, sem entender por que está passando por isso.
né? Isso É é de uma diferente agressão. de uma emergência, né? Não é uma emergência, porque às vezes Exato, acontece, a criança caiu, bateu o dente, precisa. É uma cirurgia exato, eletiva. Então, assim, exato. é desagradável, né? Muito. E fora que, assim, quando que essa criança vai voltar para o dentista, o que que ela vai pensar de tudo isso? Mesmo que não seja você, seja outra, Exato. só o ambiente. Então, Sim, assim, quando a gente está lidando com criança, a gente tem que ter um cuidado muito grande, assim. Então você diz sim. para mim, óbvio que a gente já estourou o tempo, né, não preciso nem falar, já passou faz tempo, mas Vou tentar o que focar. eu queria te perguntar o seguinte, então, pensando nessa diferença, a gente está falando aqui de quanto é mais fácil, mais novo, então quanto antes, melhor. Então, nesse começo, você faria no consultório e no Sim. momento mais para frente, então, se os pais optaram por esperar ou se tiveram um diagnóstico mais Sim, tardio, você sim. vai fazer no hospital sobre anestesia geral. Essa é a diferença? Essa é a diferença. Pelo menos, como eu disse, para mim, Mônica, né, eu falo até onde eu me sinto segura em realizar no consultório, eu faço em consultório com anestesia local, na linguinha, dessa maneira, e a partir do momento que a criança crescer um pouco, ou tem pais que realmente pensam como nós e falam assim, eu não quero submeter o meu filho neste momento com essa idade aqui, então eles embarcam super bem, e aí é no hospital com anestesia geral. Um tempo, assim, um divisor de águas, até X eu faço no consultório, lógico que depende da criança, mas sim, só para a gente ter Isso, uma ideia. depende um pouco. Eu falo, eu sempre falo assim, faço até uns 6 meses no consultório. Mas assim, constantemente eu abro umas exceções, a criança é uma criança mais tranquila, miudinha, etc. Outro dia mesmo eu fiz um bebê de 8 meses, e aí ligaram hoje, estava saindo do consultório, e minha secretária falou, tem um pai de uma bebê de 1 aninho que quer saber se você ainda faz um consultório. E eu sempre falo, né? Combinado não sai caro. Eu falei, fazer. Eu falei, quero conhecer, deixa eu receber, conversar, explicar para os pais quais são os prós de fazer no consultório, né, os contras, se faz no hospital, se não faz. Se não for uma criança muito grande, muito forte, até encaro, quem sabe, mas desde que os pais saibam o que esperar. Porque a gente vai conversando entre colegas, já tive colegas que relataram que no meio da cirurgia a mãe queria parar. Como é que você faz? No meio. Então, só que assim, ao meu ver também, quem sabe faltou esse diálogo muito claro do que esperar, de como vai ser. E o pai pode, se ele quiser interromper o procedimento no meio, ele pode, é o filho dele, né? Só que pensa quão complexo é tudo isso. Então, acho que todo mundo tem que estar muito preparado e sabendo o que esperar. Se todo mundo estiver de acordo, tudo bem. Então, eu brinco que para eu saber se eu estou de acordo, eu preciso conhecer a família, entender quais são as expectativas, o que eles pensam, conhecer a criança, e aí a gente decide juntos. Boa, boa. Bom, para terminar, queria que você me contasse um pouquinho como é o pós-operatório. O bebê sente dor? Eu sei que essa é a dúvida das Tá, mães. Consegue mamar? Sente dor? super. Como é que fica? Então, primeira coisa que eu tenho até alguns contemporâneos, professores mais antigos, que antigamente nem passavam analgesia de pós-operatório. Falavam, se precisar. Aí eu brinco. Esse se precisar, o que acontece? Como o bebê se comunica? Quando ele está com calor, ele chora. Quando ele está com frio, ele chora. Se ele está com fome, ele chora. Se ele está sujo, ele chora. E no fim das contas, a mãe vai com o bebê para casa. No primeiro choro, ela sabe que é dor. Ela sabe que é porque ele está com calor. Ela acaba dando analgesia, né? No fim das contas, na prática, acaba sendo utilizado. Então, vai para casa com analgesia, então vai com Tilenol para casa. De horário, eu particularmente uso nos primeiros 3 dias de cirurgia. Tem pais que tá falando, nossa, tá tão bem, parei com 2 dias. Depende, cada criança é uma criança, né? E, e aí, em casa, o que eu costumo falar? Para quem eventualmente já extraiu dente do siso, por exemplo, e fez uma correta analgesia, porque tem gente que não tomava de horário, né? Eu falo assim, você sentiu dor? Eu mesmo. Eu fiz extração dos meus sisos, eram sisos bem complexos, tirei osso, tive que cortar no meio, chato pra caramba a cirurgia em si. Eu senti dor no meu pós-operatório? Zero. Mas eu senti um conforto. É estranho, tenho edema, às vezes o ponto ali incomoda. Então, esse bebê, ele vai ter um desconforto, né? E é normal que ele manifeste esse desconforto através do choro, tá? Não significa que seja dor, eu brinco. Sabe qual a melhor explicação que eu falo para cirurgia de perilingual? Porque eu falo assim, é uma cirurgia onde a gente eventualmente não vai fazer
falar de uma maneira mais fácil para cortar músculo, por exemplo, a gente está trabalhando em membrana. Inclusive, a cicatrização, lembra o aspecto? Fica uma plaquinha branquinha, que são fibrinas, são tecidos de cicatrização. Lembra quando a gente caía e ralava o joelho? E formava, antes da casquinha, ficava uma plaquinha branca antes da casquinha? É mais ou menos por aí. Aí eu pergunto para os pais, alguma vez quando você ralou o joelho, somente deu analgésico para dor? Não. Ainda assim, a gente dá, né? Eu não quero que o bebê sinta dor, de maneira alguma. Mas eu brinco assim, para este tipo de lesão que a gente inferiu, que eu sei até onde eu mexi, esse analgésico que eu estou receitando é o suficiente. Então, é importante, às vezes, eu frisar muito isso para os pais, para eles acreditarem que o choro está vindo muito provavelmente, por um desconforto, porque é a maneira da criança se expressar. Ou ela pega o peito, vai mamar e fala, isso aqui tá estranho, solta o peito e chora. É porque doeu? Não, às vezes ele só tá manifestando de, nossa mãe, eu não tô sabendo muito bem o que fazer aqui. Acalma, todo mundo se acalma, ele vai lá e mama e termina a mamada super bem. Então, é normal que este bebê fique um pouco mais, entre aspas, manhoso por uns 2 dias ou 3 dias. Mas, de novo, não é regra. Eu tenho, às vezes, eu mando mensagem para saber, a mãe fala, nossa, doutora, tá tudo super bem, não parece que tem nada. E tem outros bebês que têm um pós-operatório, tipo, mais, entre aspas, chato. Mas eu brinco, né? No dia os pais ficam mais desesperados, tudo. Aí eles voltam no pós-operatório. Já nem lembram mais. Estão tão felizes, a mamãe tá super bem, tá tudo já passou, que eles nem, ai, doutora, foi tipo o primeiro dia, nossa, é que a gente, os pais ficam emocionalmente envolvidos, né? É um recém-nascido, é o bem mais precioso que eles têm. Ninguém imagina que logo ali no primeiro mês de vida vai ter que submeter o bebê a um procedimento invasivo. Então ninguém tá ali feliz, óbvio que não, né? Então todo mundo vai para casa tenso naquele primeiro dia, muito preocupado, porque eu sempre pinto o pior cenário, porque se acontecer em casa, eles saibam que é normal. Então, eles vão para casa meio tensos, porque eu falei tudo o que podia acontecer, que podia chorar, que podia ir. Se não acontecer, que bom. E se acontecer, eles estavam preparados para saber que aquilo ia acontecer. E, ao mesmo tempo, eles chegam meio tensos. Então, acho que é um pouco de tudo, da expectativa, de um medo, mas tudo passa. E eu falo, na pior das hipóteses, serão pouquíssimos dias, né, tipo, difíceis para vocês. Às vezes a mamada encurta um pouco o intervalo, porque fica meio confuso, né, extração leite. As noites vão ficar mais picotadas, para um benefício para o resto da vida, olha só. É Falei, então isso, vale é a isso. pena. Não, com certeza é isso. E eu fico pensando também, essa parte do acolhimento do antes, de você explicar todos os Nossa. detalhes e você deixar isso tudo claro, deixa a mãe mais tranquila. E a gente sabe que Eles mãe ficam, tranquila é bebê tranquilo, né? sim, eles ficam muito seguros. Muitas mães falam, eu não queria que tá fazendo, mas tá muito claro. Eu tô muito feliz que eu tô aqui, que eu tô com você. Inclusive, antes de sequer tocar no bebê, a consulta dura mais ou menos, eu passo explicando tudo, a técnica da cirurgia, o que a gente pode observar, eu vejo o bebê mamar, mostro enquanto ele tá vendo essa compensação por causa disso, disso, daquilo, e assim vai. Eu fico mais ou menos 1 hora, só, só, só preparando os Terreno. pais, o terreno. Que Então, legal. é isso. Mas Muito é muito legal. importante. Muito, muito, muito importante Sim, para o sucesso da cirurgia como um com todo. certeza. Acho que é a base do nosso trabalho, porque a gente Sim. cuida dos bebês, mas a gente cuida dos bebês através das mães. Então a A gente gente tem cuida que da família, acolher, a né? gente tem que ouvir. É. Exatamente, a família toda, né? São eles que contam pra gente, né? O que está E acho acontecendo. que, exatamente, é um tratamento humanizado, né? Eu brinco que seria a cirurgia em si, a gente nem falou, né? Mas é algo muito rápido mesmo, assim, para quem tem prática, etc. E eu falo assim, eu poderia ser a pessoa que os pais chegam com a indicação, senta aqui, deixa eu examinar, tá bom, é isso mesmo. E atender no tempo que eu fico com atender 4, quem sabe, né? Mas não é isso, não é a maneira que eu gostaria de ser atendida quando eu imagino, assim, quando eu tiver o meu bebê, não é esse tratamento que eu gostaria de ter, e é isso que eu busco entregar para os meus pacientes, né? Então, esse acolhimento eu acho que faz 100% de diferença. Ai, que legal. Nossa, eu queria te agradecer muito por estar aqui Já comigo falando demoramos. desse assunto. Imagina, eu que agradeço. Eu amo falar sobre vários assuntos, mas sobre esse assunto. Tem gente que fala, tá na moda. Eu falo, não, gente, aqui o teste veio, né, entrou em vigor, então as pessoas falam mais sobre assunto. Não é algo que está na moda, mas sempre aparece, sempre. Então, estou muito acostumada a falar sobre assunto, adoro falar sobre esse assunto e queria agradecer o convite também.
Imagina, eu que agradeço você estar aqui. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente teve aí uma aula, conseguiu entender Que muito bem. Você bom. é super didática, explicou muito bem, mas sei que a gente poderia falar muito e muito mais sobre esse assunto, Opa, com né? certeza. Então, quem está ouvindo a gente, saiba que eu já falei isso nos outros V-Baby Talks, e assim, nós estamos aqui para o que vocês precisarem. A ideia é a gente criar essa rede onde a gente se apoie, onde a gente tenha profissionais para, com muita empatia, com um olhar individualizado, te explique cada uma das situações, tire todas as suas dúvidas, né? A gente não vai conseguir, em um podcast, falar tudo e deixar você sem nenhuma dúvida, mas a gente está aqui. Então, se Com precisar, certeza. é só escrever, é só mandar mensagem, que a gente está aqui Procura para a gente. ajudar. Isso mesmo. É Foi um isso. prazer. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Gente, Eu que obrigada agradeço. por nos ouvir, né? A gente Sim. espero estar fazendo companhia para você aí no na sua ida ao trabalho, de repente numa caminhada, e é isso aí, vamos Espero aproveitar, ajudar também, né? Espero que esse não é? podcast ajude muitas pessoas também. Com certeza. É isso aí. Um beijo e muito obrigada.